Boa noite. É agora o momento de começarmos a entrevista com o Primeiro-Ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho. Boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Mais de 4 anos de austeridade duríssima, que teve de ser implementada por si e pelo seu governo. E as sondagens dão-no em empate técnico, com possibilidade de ser o escolhido pelos portugueses para Primeiro-Ministro. Isto contraria todas as teorias da ciência política. Como é que explica este facto? Bem, eu não sei se contraria as teorias da ciência política. Pelo menos a prática. É raríssimo acontecer governo... Aquilo que eu admito é que muitas pessoas tivessem pensado que, depois de um exercício que foi realmente muito difícil, o governo que o executou tivesse poucas condições para pensar, para sonhar em fazer mais 4 anos. Mas eu penso que as pessoas também compreenderam que o processo a que fomos todos sujeitos enquanto país nestes 4 anos foi realmente muito difícil e muito duro, mas os resultados que temos vindo a apresentar são bastante satisfatórios e levam-nos a pensar que, se conseguimos nestes 4 anos, em circunstâncias tão difíceis, apresentar resultados muito positivos, como aqueles que vamos vendo, então, se calhar, em condições de mais normalidade, talvez possamos obter resultados ainda melhores e, portanto, os próximos 4 anos poderem, com o CDS-PP e com o PSD, representar com estabilidade e com confiança um período de recuperação ainda mais vigoroso do que aquele que estamos a registrar. O seu discurso e o discurso da campanha assenta muito na palavra estabilidade. E o Sr. Primeiro-Ministro defende que é necessário uma maioria absoluta. Mas com estes resultados de sondagens, ainda acha possível chegar a uma maioria absoluta? Eu acho desejável. E é para isso que serve a campanha eleitoral. Tentar dizer aos portugueses que um governo que não tenha estabilidade não é um governo que possa gerar confiança. Se nós não tivermos a perspectiva de poder ter um horizonte com o mínimo de estabilidade numa empresa, numa sociedade, num governo, é muito difícil suscitar a confiança dos investidores, dos consumidores, dos agentes económicos e sociais de uma maneira geral. Portanto, o país precisa que os próximos 4 anos, para consolidarem esta recuperação e para poderem trazer realmente um aprofundamento desta mudança estrutural que nós tivemos no nosso país, exige uma estabilidade política ao governo que vier a liderar esse processo. E eu espero, já o disse publicamente, seja o Partido Socialista, seja a coligação que lidero, quem tiver na mira dos portugueses a escolha para governar nos próximos 4 anos, essa escolha deve ser feita de uma forma inequívoca para que esse governo tenha condições para governar. Mas os portugueses são muitos, cada um é apenas um voto e, portanto, verdade, esses apelos à maioria absoluta a para uns, ainda só agora está a começar, a maioria absoluta para outros, às tantas dá empate técnico como tem dado. Já os indecisos, o Sr. Primeiro-Ministro tem mais de 100 mil votos historicamente do PSD, que nas últimas eleições foram do PSD e que a nossa recente sondagem, exatamente a estudar os indecisos, dá como não sabendo se vão voltar a votar no PSD. Curiosamente, é António Costa que escreve cartas a indecisos, tendo uma percentagem muito menor. O que é que Pedro Passos Coelho tem a dizer a estes 2 estádios da luz que votaram em si e que até agora têm dito que não sabem em quem vão votar? Em primeiro lugar, convém recordar que os 2 partidos que estão na coligação praticamente somaram 50% das preferências de voto dos portugueses há 4 anos. E um volume grande de indecisos não pode deixar de estar associado a esse voto que esteve nos atuais partidos da coligação há 4 anos. O importante, quando olhamos para esses eleitores, é perguntar-lhes se o resultado a que chegamos hoje é ou não é um resultado convincente. Quer dizer, nós tínhamos um objetivo muito importante quando começámos a legislatura.
era poder concluir o memorando de entendimento e, portanto, resgatar Portugal do resgate. E se isso teve um exercício por trás de dificuldades e de medidas muito difíceis que se repercutiram no dia-a-dia das pessoas, também teve, em compensação, uma saída positiva, que foi o facto de nós termos acabado esse período sem precisar de mais nenhum resgate, de nenhum programa cautelar, conseguimos financiar-nos autonomamente em mercado e conseguimos ter a nossa economia a crescer e a gerar emprego. O que significa, portanto, que muitos dos sacrifícios que nós fizemos valeram a pena. E essa é, talvez, a mensagem mais importante que nós devemos transmitir a esse eleitorado. Nós, durante 4 anos, tomámos um programa, em grande medida, que era um programa emprestado e cumprimos-lo. De resto, eu próprio assinei uma carta antes das eleições a comprometer-me a executar aquele programa que eu não tinha negociado tão pouco, tinha sido o governo anterior a negociar, e julgo que agora podemos dizer a esses eleitores que não gostaram de muitas das coisas que nós fizemos, e eu também não gostei de muitas medidas que tive de adotar, mas podemos dizer-lhes que o interesse nacional, tal como nós o concebemos, foi protegido e, portanto, a confiança que julgamos os eleitores tinham captado em nós para fazer o que era preciso, não foi mal emprego, foi bem emprego, e se foi bem emprego uma vez, esperamos que possa ser bem emprego uma outra vez. Às grandes medidas que preconiza para os próximos 4 anos já chegaremos. Gostava de me manter ainda um pouco neste plano do resultado eleitoral e da governabilidade. Muito bem. Pedro Passos Coelho tem disse nomeadamente numa visita ao Jornal de Negócios, no final de julho, que os programas da sua coligação, da coligação que lidera, e do PS não são fundíveis, afastando qualquer hipótese de, respeitando a decisão dos portugueses, se os resultados refletirem o que as sondagens têm sido até ao momento, fazer uma possibilidade de governo com o PS. Porquê é que não são fundíveis? Se não leva a mal, vamos separar as duas questões, porque uma coisa é ter programas que são, de certa maneira, incompatíveis, porque escolhem modelos diferentes, fazem opções muito diferentes. Outra coisa é saber como é que nós podemos respeitar o voto, a escolha dos portugueses e permitir que um governo tenha condições para governar com estabilidade a seguir às eleições. São duas coisas diferentes. O que eu disse nessa ocasião que aqui recordou, no Jornal de Negócios, é que era pouco crível que, partindo para estas eleições, com escolhas, com programas tão distintos, fosse fácil depois ter um governo que incluísse coligação e Partido Socialista, que tivesse coerência, que tivesse sentido, que tivesse lógica. Foi isso que eu quis dizer. Mas, sobretudo, para acentuar que há realmente uma diferença muito grande naquilo que é a maneira como estamos a ver os próximos 4 anos e os instrumentos que vamos utilizar para promover o progresso e o crescimento da economia. Nós apostamos numa via que os portugueses conhecem, que é de consolidação deste crescimento, não feito à custa da procura da economia, do lado da procura da economia, isto é, não através, sobretudo, do consumo, do crescimento do consumo, mas através do investimento. É a nossa prioridade. Isso não quer dizer que nós não valorizemos também o consumo. E ele tem vindo a aumentar, como é sabido. Razão porque não se justifica que haja um choque particular sobre o consumo, porque o consumo tem vindo a recuperar gradualmente à medida que as pessoas vão recuperando o seu rendimento também. Outra coisa é estar a estimular artificialmente a recuperação desse rendimento. Nós, no passado, tivemos exercícios parecidos com esse, que o Partido Socialista quer agora realizar, em que se fizeram aumentos para além daquilo que seria razoável esperar pelo comportamento da economia, e isso endividou mais as famílias, endividou mais as empresas e endividou mais o país. E foi um mau resultado, portanto. Ora, o nosso caminho é o de promover a recuperação dos rendimentos, removendo as medidas de austeridade que as circunstâncias difíceis por que passámos trouxeram, e ao mesmo tempo apostar na recuperação da economia, portanto, pelo lado do investimento e do aumento do rendimento que ele pode gerar a partir de mais empregos, empregos mais qualificados, melhores serviços, mais exportações de bens também. Portanto, prefere baixar o IRC
do que baixar o IRS, ao contrário do que preconiza António Costa. Nós vamos, e isso está no nosso compromisso, é uma garantia que nós apresentamos, durante os próximos 4 anos, remover a sobretaxa do IRS. E com isto, portanto, retirar uma medida extraordinária que tivemos de adotar para tempos extraordinários. E isso é bom porque alivia os impostos, evidentemente, a sobretaxa pesa para quem paga IRS. Mas não utilizaremos a descida do IRS como arma prioritária de recuperação da economia. Quer dizer, nós achamos que a recuperação da economia tem de ser feita por via da criação de emprego e só podem criar emprego as empresas que estejam em condições de poder expandir a sua atividade, aumentar o seu investimento e, portanto, é por via do aumento do investimento que nós estamos à espera que as pessoas possam obter mais rendimento. Se conseguirmos ser bem-sucedidos nesta trajetória, então eu estou convencido que conseguiremos, mantendo a disciplina e o rigor das finanças públicas, proceder em anos subsequentes a um desagravamento fiscal maior. Por enquanto, do lado do IRS, a nossa prioridade é remover a sobretaxa extraordinária e continuar esta política que já iniciámos, através da introdução do quociente familiar no IRS, de promover um IRS mais amigo das famílias mais numerosas, que tenham mais filhos ou mais ascendentes a cargo. Quanto ao alívio fiscal, ele será dirigido sobretudo para as empresas, para que elas promovam o investimento e o emprego. Essa é a linha. Relativamente ao IVA, mantê-lo alto para servir de travão a um excesso de consumo, é isso? Não é bem uma opção, digamos. Não temos possibilidade de fazer de outra maneira. O IVA tem hoje uma taxa, a taxa normal é muito elevada. 23% foi a taxa que nos foi deixada pelo governo do Partido Socialista. Às vezes as pessoas esquecem-se disso. A taxa do IVA era de 21% e o Partido Socialista, na altura do primeiro-ministro José Sócrates, apresentou a medida de agravamento da taxa normal do IVA para 23%. É muito elevada. Não tenho, em todo o caso, condições nos próximos 4 anos para prever a sua descida. Mas parece-me importante que a despesa do Estado esteja sempre alinhada com a necessidade de vir a desagravar no futuro essa carga fiscal. A nossa principal prioridade, qual tem sido a esse nível? Alargar a base tributária de modo a conseguir uma receita fiscal mais alargada que nos permita fazer esse caminho. Por exemplo, nós, em 2016, é minha convicção, conseguiremos que o crédito fiscal obtido devolva uma parte já da sobretaxa que foi paga em 2015. Mas isso acontece porque o IRS que é recebido, bem como o IVA que é recebido, ficou, ou ficará, pelo menos está até esta altura, acima do que nós tínhamos projetado. Ora, isso acontece também, não apenas pela recuperação da atividade económica, mas também porque temos sido bem-sucedidos no combate à evasão fiscal. E sempre que, com o e-fatura, com uma fiscalização maior, com uma consciência social também mais aguda, que os tempos de crise trouxeram, as pessoas perceberem que a formalidade era importante, isso dá-nos a possibilidade de alargar aquilo que se chama a base fiscal. E, dito de uma forma mais simples, se essa base continuar a ser alargada e, portanto, o combate à evasão fiscal continuar a ser bem sucedido, isso vai nos permitindo, de certa maneira, projetar um alívio da carga fiscal para o futuro. Se todos cumprirem as suas obrigações, nós não precisaremos de ter uma carga fiscal tão elevada hoje, com taxas tão elevadas. Mas não projeto, como digo, para já, que nos próximos 4 anos seja possível baixar o IVA. Se for, não deixaremos de baixar. A restauração, que tem uma componente fortíssima de produção interna, de produtos nacionais integrados. Não, eu já o referi. Julgo que nós precisamos, para a restauração, como para qualquer outro setor da nossa economia, precisamos ter impostos mais amigos do investimento e, portanto, a baixa do IRC contempla também a restauração. Nós precisamos de pagar menos impostos para poder gerar mais emprego e mais investimento do lado das empresas. O IVA da restauração deve baixar, como deve baixar para toda
à atividade. E eu gostaria que ele pudesse baixar mais depressa. Agora, há uma coisa que eu creio que os portugueses acreditam, é que se eu pudesse baixar os impostos, mais rapidamente baixava, sem pôr em perigo a recuperação que estamos a ter. A única coisa que eu não gostaria de fazer era apenas, na mira, digamos, de fazer uma promessa mais fácil nesta altura, estar depois a pôr em perigo a recuperação que nós estamos a fazer, simplesmente porque depois ficaríamos com menos receita e mais déficit do que aquilo que é compatível com as regras europeias e também com a confiança que precisamos de suscitar nos agentes económicos. Já percebemos qual a visão de Pedro Passos Coelho relativamente aos impostos e à forma de reanimar a economia, que é oposta de António Costa, mas para fechar em definitivo este capítulo e passarmos a outro, se for necessário, se for bem do interesse nacional, Pedro Passos Coelho prescinde um bocadinho do seu programa, António Costa prescinde também um pouco do seu programa e encontra um caminho para o país. É isso? Sabe que a minha função hoje... É que eu suponho que eu sou um cidadão indeciso e costumo votar ao PSD ou ao PS. Muito bem. Fico um bocadinho aflito se ambos querem maioria absoluta. A sua pergunta é pertinente e é legítima. E eu espero conseguir explicar porque é que a minha resposta não se pode afastar daquela que já dei. A minha obrigação hoje não é estar a fazer promessas de fazer governos com o Partido Socialista a seguir às eleições. É dizer aos portugueses que nós temos, dentro da coligação, um programa que é coerente e consistente e que tem escolhas que são as que nós achamos que são certas para não deitar tudo a perder depois destes 4 anos. O Partido Socialista segue um caminho muito diverso deste. Eu desejo, sinceramente, que o próximo governo tenha estabilidade e, portanto, tenha uma maioria no Parlamento para lhe dar essa estabilidade. Se os portugueses acham que o caminho que está a ser proposto pelo Dr. António Costa é melhor do que o nosso, que lhe deem essa maioria inequívoca. Eu ficaria profundamente descansado quanto às condições de governabilidade se isto acontecesse. Ficaria apreensivo, evidentemente, com o resultado da ação desse governo, porque se achasse que era por aí que nós conseguiríamos mais justiça social e mais equilíbrio no crescimento, teria adotado essa abordagem e não a tenho. Tenho uma abordagem muito diferente. Portanto, a minha função agora não é persuadir os eleitores de que, se perder as eleições e o Dr. António Costa não tiver os votos, que cheguem. Que vou alinhar o apoio a viabilizar esse governo. A minha preocupação é dizer, se os portugueses querem o Dr. António Costa e o seu programa a governar, votem inequivocamente nele. Se acharem que a coligação e o governo que eu lidero lhes dá mais garantias de uma recuperação segura, então que votem inequivocamente em nós. Agora, evidentemente, todos temos de ser responsáveis e de respeitar depois a decisão dos portugueses. Eu já estive na oposição e soube distinguir isso. Não precisei, de resto, de ir para o governo com ninguém para apoiar esforços que o governo estava a realizar na altura, quando achou que conseguia evitar o resgate. E eu não regateei apoios para medidas que tinham sido indispensáveis, do ponto de vista do governo, para melhorar a posição de Portugal. Nós temos de ser responsáveis e eu creio que hoje os portugueses reconhecem que nós procuramos atender a esse objetivo, mesmo quando governávamos, pensando mais no resultado para a economia e para os portugueses e para as pessoas, do que propriamente no resultado que nós poderíamos, enquanto políticos, vir a recolher. Estamos nós, enquanto país, também a beneficiar de facto, de um excelente trabalho, embora duríssimo, de saneamento das finanças nos últimos anos, isso é indiscutível, mas também de uma conjuntura internacional e mundial muito favorável. Não é? O petróleo, ninguém diria há ano e meio ou há um ano que o petróleo estaria... Mas o petróleo já está a subir ligeiramente. Os nossos juros de dívida também a 10 anos estão historicamente baixos. Que cenário traça o Sr. Primeiro-Ministro para os próximos anos, de forma a que não sejamos apanhados em mais uma curva conjuntural como nos aconteceu? Deixe-me só dizer, em todo caso, que no início destes 4 anos de governo, as condições não eram assim tão favoráveis. Antes, pelo contrário.
Nós tivemos muitas dificuldades no cumprimento do programa de assistência, não apenas porque as contas estavam mal feitas e, portanto, havia um déficit muito maior, havia muito mais dívida escondida do que estava espelhado naquilo que eram as medidas adotadas no memorando, mas, por outro lado, também porque enfrentámos uma conjuntura externa mais adversa do que aquela que estava pensada. Era suposto que as exportações portuguesas tivessem, digamos, representado um elemento de recuperação mais forte logo nos primeiros anos, quando justamente a crise bateu de uma forma mais alargada a muitos outros países para os quais nós exportávamos e, portanto, digamos que houve na composição do crescimento que enfrentámos uma dificuldade que não era esperada logo em 2011. Portanto, no começo as condições foram adversas, de facto, depois começaram a melhorar, mais recentemente começaram a melhorar. E aquilo que diz é inteiramente correto. Nós enfrentamos hoje preços de petróleo mais baixos, eles não vão estar assim eternamente, evidentemente, mas são mais baixos e, portanto, mais favoráveis. Temos taxas de juro que refletem o nosso bom desempenho interno, mas que, evidentemente, têm o efeito base muito importante em todos os países da zona euro, em resultado da política que tem sido conduzida pelo Banco Central Europeu. Beneficiamos de um euro menos apreciado face ao dólar, o que favorece também as nossas exportações. Tudo isto são condições, de facto. Vamos ter o Plano Juncker, que trará um volume de investimento maior, concentrado nos próximos 2 anos. Tudo isso são condições realmente favoráveis que nos podem permitir aproveitar bem essa conjuntura para desendividar mais rapidamente o país e colocar, portanto, a economia portuguesa, as famílias portuguesas e as empresas em melhores condições quando tiverem de enfrentar um cenário mais adverso. E essa é a razão porque considero particularmente aventureiro o caminho que o Partido Socialista está a propor. Repare que nós, apelo a esta memória porque isto é importante, quando preparávamos a entrada na moeda única, estávamos no governo do engenheiro António Guterres, estávamos a convergir para taxas de juros também mais favoráveis do que aquelas que nós estávamos habituados. E, portanto, houve melhor acesso a financiamento e mais barato. E, de um modo geral, o Estado, em vez de ter aproveitado essas condições mais favoráveis para ter mais rigor e disciplina, de maneira a que, quando a conjuntura económica fosse mais adversa, não fôssemos apanhados em contramão, fez o contrário. Expandiu a despesa pública além daquilo que era razoável, em termos de prudência orçamental. E aquilo que o Partido Socialista está a propor agora é exatamente a mesma coisa. Em vez de aproveitarmos as condições favoráveis para desendividar mais depressa e pormos, digamos, a salvo, para podermos respirar melhor quando a conjuntura virar, o que aconteceria, se essa política fosse seguida, era exatamente o oposto. Quando esta conjuntura mais favorável tiver desaparecido, nós ficamos aqui um bocadinho mais apertados, porque, entretanto, expandimos a procura, estivemos a aumentar a dívida, ou pelo menos a não baixar a dívida tanto quanto seria desejável. E isso está bem espelhado no cenário macroeconómico que o Partido Socialista apresentou. Sim, mas apelo também à sua memória histórico-política, para lembrar que, por vezes, o discurso do realismo, o cidadão médio votante, quer ouvir promessas, mesmo que já tenha sido enganado muitas vezes. Olha, veja a reeleição de José Sócrates contra Manuela Ferreira Leite e o que se prometia, e do outro lado alguém com um discurso realista, e correu muito mal. O senhor não teme que esse seu realismo, essa sua frieza na condução dos números, a preocupação com uma conjuntura que virá inexoravelmente, mas ainda cá não está, lhe possa roubar votos de emoção, digamos assim? Eu espero que não, porque o choque com a realidade que todo o país teve foi muito forte e muito duro. E isso deixou, com certeza, marcas em toda a gente. As pessoas hoje estão mais prudentes e, portanto, mais exigentes do que eram, e isso é bom. E eu acho que isso é bom. É um efeito positivo de uma situação muito indesejável como foi aquela por que passámos. O choque com a realidade é sempre muito negativo quando nós pensamos mal o futuro. E, portanto, a minha prudência
e a minha frieza, como disse, a analisar o futuro, é importante para preservar as pessoas, as famílias e as empresas de situações mais negativas. Não é, portanto, uma preocupação com os números, é uma preocupação em pôr a salvo aqueles que passaram por situações tão dramáticas e que fizeram tantos sacrifícios e que não quererão voltar a passar por essas circunstâncias. E julgo que um político que queira, no governo, deixar um legado à sua sociedade que seja responsável, não pode deixar de ter os pés na terra, deve sonhar, e eu também gosto de ser ambicioso e de ser audacioso, e em tudo o que posso tento ser, mas procurando não levantar voo com demasiada facilidade, porque se deixamos de ter os pés na terra, o choque com a realidade que vem a seguir é realmente muito negativo, e eu creio que o país não suportaria, mesmo do ponto de vista político, que por falta de prudência, por um certo excesso de audácia ou de voluntarismo, obrigasse as pessoas a ter de passar novamente por uma situação muito negativa. Mas deixe-me, se me permite, pôr a coisa um bocadinho ao contrário. Nós hoje estamos a viver um certo clima de recuperação económica. Ele é evidente, as pessoas sentem. Nem toda a gente já o sentiu, porque nem toda a gente teve emprego, ainda temos uma taxa de desemprego elevada, ainda temos, portanto, enfim, empresas que passam dificuldades e que fazem um esforço muito grande para manter os seus trabalhadores e garantir aquele leque salarial. E, portanto, muitas pessoas têm a expectativa de poder vir a melhorar, mas ainda não melhoraram de facto. Mas é inequívoco que o país está a recuperar, e se o país está a recuperar, isso significa que muitas empresas, muitas pessoas, muitas famílias têm vindo a melhorar também a sua vida. E depois ouvimos um discurso que choca com esta realidade, que é promovido muito pela oposição, a quem parece que não dá jeito que as coisas, por causa das eleições, corram bem. E então fazem um discurso catastrofista. E explicam, o desemprego baixa, mas não é verdadeira a taxa que... Não é real a taxa que é divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística. A economia está a crescer, mas está a crescer muito pouquinho, e o que cresce não traz o suficiente e aquilo que seria minimamente exigível nas circunstâncias em que nós estamos hoje. E traçam um quadro tão negativo daquilo que estamos a viver, que apresenta à maior parte das pessoas a ideia de que descolaram da realidade também por não gostarem dela ou por acharem que ela não lhes pode ser favorável. Ora, eu acho que isto também é negativo. Em relação ao desemprego, obviamente que os números são excelentes, temos de ter em atenção a sazonalidade e também as centenas de milhares de portugueses que saíram do país e que dificilmente voltarão, e esse é um problema estrutural. Mas deixe-me só fazer uma observação. Dificilmente podemos falar em centenas de milhares de portugueses que saíram do país nessas condições, isto é, de uma forma permanente, entre que não, 300 mil que não tencionam voltar. Mas permita-me justamente que o diga... O INE fala em 300 e muitos mil. Permita-me que diga, não é exatamente assim. Quer dizer, nós temos fluxos migratórios de pessoas que entram e que saem, nem todas o fazem de forma permanente. Por exemplo, há quem vá fazer um estágio Erasmus a outro país e sai durante um tempo, mas depois tenciona regressar. Nós, para termos ideia de quais então, são aqueles... acha que saíram porque precisaram procurar trabalho? Não. O fluxo de imigração nos últimos 4 anos não pode ter sido superior a 200 mil. Será claramente inferior a 200 mil, por uma razão simples. É preciso fazer as contas, não há muita margem entre aqueles que todos os anos se aposentam e os que entram na idade ativa, onde, portanto, existe um saldo líquido que é desfavorável, porque aposentam-se mais pessoas, saem da vida ativa mais pessoas todos os anos numa sociedade envelhecida como temos do que aquelas que estão a entrar. Esse saldo normalmente não é tido em conta quando olhamos para as migrações, para os saldos migratórios. E, portanto, se tivermos isso em conta, perceberíamos que o país teria de ter crescido, se como algumas pessoas da oposição dizem, tivéssemos tido quase 500 mil de imigrantes, nós teríamos de ter crescido em população
nestes 4 anos, contrariando todas as tendências da última década ou década e meia, de uma forma extraordinária. E isso não aconteceu, evidentemente. Portanto, eu acredito que possam ter sido entre 150 e 200 mil. Aflorou aí um tema importantíssimo e é o nosso próximo tema. O único tema, aliás, onde o acusam, a oposição, de algum risco agravado, que é a segurança social. O seu próximo governo, se for Primeiro-Ministro, vai mesmo permitir que, a partir de um determinado escalão de rendimento, se faça descontos para uma entidade privada? Nós temos uma proposta que é de procurar fazer uma reforma estrutural na segurança social que vá ao encontro das preocupações de confiança das pessoas com o sistema de segurança social, esperando, portanto, que no futuro possam vir a ter direito a receber de facto as suas pensões. E elas, hoje, no sistema previdencial de pensões, não têm essa garantia. Porquê? Porque há um desequilíbrio nas contas da segurança social que não nos deixa tranquilos quanto ao futuro. E isso tem de ser corrigido. Uma das medidas inseridas nesse processo de reforma, que nós entendemos que tem de ser um processo explorar em sede de concertação social e com o maior partido da oposição, não pode ser de outra maneira, isto tem de ser reformas estruturais na segurança social, têm de ter um consenso o mais alargado possível. Uma das propostas que temos dentro desse processo de reforma é o chamado plafonamento da segurança social, que significa, portanto, dar a possibilidade a que, a partir de um determinado rendimento salarial, as pessoas possam optar por fazer descontos para sistemas de poupança alternativos àquele da segurança social. Mas isso não vai descapitalizar ainda mais o sistema público? Isso tem de ser feito em conjugação com uma reforma do sistema de pensões que garanta que o equilíbrio das pensões se possa ir promovendo gradualmente. E isso exige 3 coisas. Em primeiro lugar, uma recuperação do mercado de trabalho, evidentemente. Mais pessoas empregadas, mais pessoas a contribuir, e isso ajuda para financiar melhor a segurança social e para lhe dar sustentabilidade. Em segundo lugar, recuperação da economia, porque quanto maior for a atividade, mais empresas também poderão dar emprego e fazer também as suas contribuições. Mas precisa também de uma reforma dentro do próprio sistema que permita às pessoas poderem ter a certeza de que o equilíbrio financeiro da segurança social seja atingido. Pode, durante essa reforma, haver necessidade, eu espero que seja, porque se não for... Não vai poder mexer nas reformas existentes, não é? Portanto, o Tribunal Constitucional, não sei que mexa na Constituição. Não, mas eu isso já esclareci. Julgo eu com muita clareza. Não é não precisar. A doutrina constitucional não admite que se toque nas pensões em pagamento. E eu não irei fazer experiências a ver qual é a medida que o Tribunal Constitucional acaba por aceitar, quando não aceitou claramente uma que era muito mitigada e que previa, como se recordará, que houvesse aqui um esforço a partir de pensões mais elevadas, a partir dos 1.500 euros, que tivessem uma certa redução e que depois houvesse um ligeiro aumento, quer da TSU em 0,2%, quer do IVA social em 0,25%, para resolver o problema do financiamento. E o Tribunal Constitucional não aceitou isto. Portanto, aceita, evidentemente, o aumento da receita por via de impostos ou de contribuições, mas não aceita a redução das pensões em pagamento. Portanto, não vale a pena estarmos a chover no molhado. Devemos respeitar essa orientação que foi fixada na doutrina do Tribunal Constitucional e encontrar uma solução fora disso. Ora, nós estamos disponíveis para encontrar essa solução. Eu tenho pena que o Partido Socialista não tenha aceite fazer essa discussão à volta de uma mesa antes das eleições, para que este não fosse um tema polémico das eleições, mas, será depois. Mas o Partido Socialista não aceitou, teremos de o fazer depois. O tempo urge. Mas deixe-me dar uma resposta que vai ao encontro da sua preocupação, que é esta. O Partido Socialista propõe reduzir as contribuições para toda a gente, praticamente para toda a gente, que é trabalhador por conta de outrem e que está a mais de 5 anos de se aposentar. O que significa uma perda de contribuições enorme.
pelas contas do próprio Partido Socialista, uma coisa que deve andar muito perto dos 6 mil milhões de euros. São as contas que vêm no próprio, vamos tomá-las como boas, são as contas do Partido Socialista. Ora, um plafonamento deste tipo, porque isto também é um plafonamento vertical, só pode ter algum sentido se o Partido Socialista estiver a pensar numa reforma da Segurança Social, pensando, digamos assim, em mudar o regime que hoje existe, são os ativos de hoje que pagam aos pensionistas de hoje, para ter um regime misto em que as pessoas podem capitalizar um pouco as suas... Sim, e pode... O Dr. António Costa é a diversificação dos meios de financiamento. Mas repare bem que o custo... razoável. Mas repare que o custo de financiamento para a Segurança Social é incomparavelmente maior ao custo de um plafonamento do género que nós defendemos, que é um plafonamento em que, para futuro, os novos contratos tenham a possibilidade de escolher, a partir de um determinado nível, aonde fazer as suas aplicações. É como do dia para a noite. De um lado estamos a falar de quase 4 milhões de pensionistas que vão receber menos, do outro lado estamos a falar, não sei, talvez de 100 mil novos contratos que se possam originar para futuro e que terão um impacto no financiamento da Segurança Social muito menor. Portanto, a diferença para a sustentabilidade da Segurança Social é muito diferente. O do Partido Socialista arranja em 4 anos um problema sério na Segurança Social, enquanto que nós não. Em todo o caso, repare, nós teremos de nos sentar à volta de uma mesa para saber como diversificar o financiamento de modo a resolver este problema que hoje existe. Respostas muito rápidas, que estamos a ficar sem tempo. Na saúde, muito rapidamente, o que é que pretende que melhore ou que mude? O que é que preconiza para os próximos 4 anos? Eu julgo que na saúde nós temos, no essencial, de manter a estabilidade financeira das instituições, que deu muito trabalho a garantir. Nós tínhamos uma dívida muito elevada quando chegámos, mais de 3.500 milhões de euros em dívidas a fornecedores a mais de 90 dias. Hoje temos menos de 1.500 milhões, portanto, pagámos muitas dívidas, normalizar o financiamento da saúde, aumentar a rede nos cuidados primários de médicos de família, de modo a dar realmente médicos de família a toda a população e, ao mesmo tempo, criar unidades locais de saúde, como temos vindo a fazer, e são quase 130 nestes 4 anos que criámos, de modo a cobrir uma malha ainda mais disseminada de cuidados primários de saúde junto das populações, manter esta linha que temos vindo a prosseguir de reorganizar os cuidados diferenciados, hospitalares, portanto, de modo a trazer centros de competência ainda mais avançados e especializados, onde as pessoas possam encontrar soluções para os problemas mais graves que têm e conseguir, no fim de tudo isto, que o sistema de saúde, que tem exigências cada vez maiores, mantenha a sua despesa o mais controlada possível, proporcionando os melhores cuidados que estão à nossa disposição. E fazer tudo isto sem procurar agravar o preço dos medicamentos, para não perdermos uma boa reforma que fizemos, e dar às pessoas a maior liberdade de escolha possível no acesso a estes cuidados. E eu penso que, se nos primeiros anos, em que passámos muitas dificuldades, nem sempre esta escolha foi propiciada, porque nós tínhamos de racionalizar muito as infraestruturas que hoje tínhamos, agora é preciso garantir uma liberdade de escolha maior às pessoas, quer na escolha do centro de saúde, quer do seu médico de família, quer do hospital a que se dirige. Portanto, gerar algum espírito de competitividade entre os serviços, é isso? Gerar, isto é, permitir, com certeza, as pessoas tendem a escolher onde se sentem melhor e onde são mais bem tratadas e, portanto, nesse sentido, sim, o aumento da liberdade de escolha acaba também por trazer alguma competição que é saudável para a melhoria do serviço. O que pretende, com a passagem da ADSE para a tutela do Ministério da Saúde, muito rapidamente, que ainda temos direito de educação e à justiça? Isso já foi realizado, não é? A ADSE... Já foi, mas foi muito recentemente. Qual é o espírito? O espírito é o de conseguir melhorias de negociação em tudo o que são os serviços prestados pela ADSE aos subscritores deste seguro de saúde que é a ADSE.
O Ministério da Saúde tem uma escala... E a ADSE pode abrir a outros subscritores ou manterá o perfil? Nós não fechamos a possibilidade de poder vir a alargar este serviço a outros utilizadores. Julgamos que é indispensável, em todo caso, fazê-lo com muita cautela. Como sabe, hoje a ADSE funciona de uma forma aberta, portanto, os funcionários públicos, digamos assim, não são obrigados a estar dentro da ADSE, só desconta para a ADSE quem quer. Nós vamos fazer um estudo de sustentabilidade para a ADSE, de modo a verificar qual é o nível de contribuições ideal para manter um bom serviço a longo prazo da ADSE, e não excluímos que outras pessoas possam vir a beneficiar. Desde logo, familiares diretos dos próprios subscritores, mas podem ser outras pessoas. O que não posso é dizer que será indiscriminadamente, porque senão podemos simplesmente destruir a ADSE. Na educação, o excesso de professores é algo de óbvio em muitos milhares de professores. Toda a gente reconhece isso, quer o governo, quer o principal partido da oposição. É possível direcionar as pessoas que estão habituadas a dar aulas para outras atividades? Ou como é que se resolve isto, que é um dos setores mais reivindicativo no Estado? Eu julgo que a consciência de que temos mais professores do que aqueles que são requeridos pelo sistema de ensino e, portanto, pelo número de alunos que existe, já está interiorizado na maior parte das pessoas e também dos próprios professores. Eu, nestes anos, tenho encontrado por várias vezes pessoas, às vezes casais, que, sendo professores, decidiram mudar de vida e abrir um pequeno negócio, às vezes pessoas ligadas ao ensino superior politécnico, mas também ao ensino secundário, e que perceberam que, apesar de gostarem de ser professores, não têm condições para manter uma expectativa razoável de que esses lugares sejam requeridos pelo sistema de ensino nos próximos anos e, portanto, optam por outras formações. E eu julgo que isso é uma consequência da nossa quebra de natalidade e que vai, com certeza, empurrar muitas pessoas para reorientar a sua aptidão profissional para outras áreas, porque, enfim, quando aquilo que nós gostamos de fazer não é procurado pela sociedade, nós procuramos adaptar às novas exigências e, portanto, creio que isso terá de acontecer com muitos professores também. Portugal não está já, está certamente, aliás, isso é um problema de muitos países, com um excesso de licenciados. Amanhã, o Correio da Manhã e outros jornais vão anunciar que entraram só nas universidades públicas vão entrar este ano mais de 42 mil jovens. Isto é só nas públicas, depois temos as privadas todas. Não é preciso uma reorganização do direcionamento das novas gerações? No sentido em que está a sugerir, não. Quer dizer, ainda bem que há mais jovens a entrar para o ensino superior. Nós aproximámos-nos nos últimos anos da média da OCDE, mas em termos europeus ainda estamos um bocadinho abaixo da meta que deveríamos atingir. Nós precisamos de mais jovens licenciados até aos 24, 25 anos e depois até aos 34, que são as medidas de comparação que temos com os outros países. E sabemos uma coisa, mesmo que a economia não esteja a gerar a quantidade de empregos que são necessários para absorver toda esta formação mais qualificada, em primeiro lugar, sabemos que aqueles que têm mais elevadas qualificações são aqueles, normalmente, que têm mais facilidade em encontrar empregos e empregos mais bem remunerados. Portanto, apostar na formação superior, mesmo quando a economia não gera os empregos que são requeridos, é bom, não é negativo para aqueles que fazem essa escolha. E, em segundo lugar, porque a economia, nós esperamos que possa vir a gerar mais empregos no futuro e queremos que as qualificações dos portugueses sejam tão elevadas quanto possível. Agora, isso não significa que aqueles que, por qualquer razão, não querem prosseguir estudos no ensino superior ou não podem, não possam ter à sua disposição
vias vocacionais, como nós temos vindo a desenvolver, que os aproximem do mercado de trabalho com melhores qualificações e para poder também ter melhores rendimentos. Essa aposta tem vindo a ser feita nos últimos anos e tem de prosseguir intensamente nos próximos. Senhor Primeiro-Ministro, acha que é possível manter o tema José Sócrates fora da campanha? Eu espero que sim, porque o engenheiro José Sócrates não é candidato nestas eleições. Foi o Primeiro-Ministro exatamente antes de si. Certo? E lembro muito bem de ter feito com ele um debate nessa campanha e lembro muito bem do resultado dessas eleições e, portanto, caso julgado, se ele fosse candidato nestas eleições, mas não é candidato nestas eleições, há outros que têm ideias próximas das que ele defendeu e executou enquanto Primeiro-Ministro, que são agora candidatos, mas são outros. Podem ser, às vezes, até ideias muito parecidas ou muito próximas, mas são outros e, portanto, não vejo nenhuma razão para trazer o engenheiro José Sócrates para a campanha, porque ele não é candidato, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, porque o caso que refere é um caso que está, no essencial, dentro do sistema de justiça, e eu não creio que a campanha ganhe qualquer esclarecimento em misturar as coisas. Portanto, vai tentar que quem fala em nome da coligação deixe de lado esse tema. Eu não falarei com certeza, e tanto quanto me parece, do que venho observando, as pessoas que estão ligadas à coligação não têm trazido esse tema para a campanha, nem têm feito dele notícia, seja de jornal, seja de telejornal. Senhor Primeiro-Ministro, a última pergunta é uma pergunta um pouco da linha de jornalismo anglo-saxónico. Eu preciso de uma garantia sua. Tenho usado muito a expressão garantia, fugindo à expressão promessa. Eu gostava de saber se o senhor pode garantir aos portugueses que a luta, aliás, exemplar, que a sua esposa está a travar contra um tumor, não lhe retira capacidade de pegar no leme de Portugal. Eu tenho procurado que esses problemas, que são problemas sérios que vivemos, não interfiram com a política, com as minhas funções de Primeiro-Ministro e também com aquilo que deve ser o meu comportamento como político. Nós devemos fazer, tanto quanto possível, essa separação da nossa vida privada para a nossa vida pública. Posso dizer apenas que tudo aquilo que me tem acontecido, e à minha mulher, não tem sido fácil de lidar, mas tivemos sempre um pensamento muito positivo que nos leva a acreditar que as dificuldades acabarão por ser superadas, e eu espero sinceramente que sim. Mas isso nunca me retirou força para fazer aquilo que devo como Primeiro-Ministro ou como dirigente político. Creio que nós temos de fazer sempre esse esforço de separar as coisas e eu tenho procurado fazê-lo todos os dias. Felizmente nunca cheguei a uma circunstância em que tivesse de fazer uma opção mais extrema e tenho procurado lidar com essas dificuldades, como julgo muitos portugueses na sua vida profissional lidam quando têm problemas semelhantes e evidentemente que eu não tenho e a minha mulher problemas muito diferentes desse ponto de vista, infelizmente, que muitos outros portugueses, muitas outras pessoas comuns têm na sua vida. O facto de ser Primeiro-Ministro torna, digamos, mais visível estes casos e, portanto, somos confrontados com eles publicamente de outra maneira. Mas eu espero que os portugueses tenham a percepção de que eu separo bem as coisas e sei quais são as minhas obrigações familiares e como marido e pai e o que são as minhas obrigações como Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado. Foi a entrevista a Pedro Passos Coelho. Continuo com o CMTV. Já a seguir, após um curto intervalo de 104 segundos, vem o mercado com Diana Gomes. Fique com o CMTV. TV fica sempre bem. Obrigado.